Hoje nós vamos falar aqui de uma formação que vocês perguntam muito pra gente, que é a engenharia de confiabilidade. Afinal, o que faz essa engenharia? Qual tipo de formação e graduação que a gente tem, qual salário, quais atividades, quais empresas e como se tornar um engenheiro de confiabilidade? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Vamos começar então falando um pouquinho sobre o que é a confiabilidade. Confiabilidade vem de um termo, baseado em ser confiável. Então, quando a gente está falando que algo tem confiabilidade, a gente está falando que algo ela tem uma porcentagem, uma proporção, uma taxa de ser confiável durante um período de tempo. Mas confiável em relação ao quê? Geralmente, a confiabilidade está relacionada à ocorrência de falhas. Então, quando alguma falha não ocorre, a gente pode dizer então que algo é confiável, assim como acontece num site, no equipamento, em uma máquina, em um produto e até numa própria pessoa. A gente vai dizer que uma pessoa ela é confiável, ou seja, que ela tem uma alta confiabilidade, se a gente acredita que durante um período de tempo essa pessoa não vai cometer um erro, uma falha ou vai ter algum problema que vai afetar a confiança que nós temos nela. Então olha que interessante, a confiabilidade é uma área de estudo onde a gente vai entender quão confiável, quão robusto é um equipamento, uma máquina, um produto, um processo em relação à ocorrência de falhas durante um período de tempo. E por que a confiabilidade é tão importante, pessoal? Porque afinal de contas, você não vai querer andar em um avião que não é confiável. Você não vai querer andar de barco que não é confiável. Você não vai querer tomar um remédio que não é confiável. Você não vai querer andar com pessoas que não são confiáveis. A confiabilidade ela é a base da evolução da nossa sociedade. Nós precisamos ter pessoas em que a gente pode confiar, equipamentos em quem a gente pode confiar, a gente precisa ter processos confiáveis, produtos confiáveis, até mesmo legislações, dados que são confiáveis para que a gente possa então continuar progredindo quanto sociedade. Se a gente não tem essa base de confiabilidade, a gente não consegue nos desenvolver. E isso é muito importante para a empresa porque é a confiabilidade que vai dizer para onde que a empresa pode crescer. A confiabilidade vai dizer até que ponto nós podemos amadurecer os nossos processos, nós podemos amadurecer os nossos produtos e nós podemos, claro, fazer a manutenção dos nossos equipamentos. E é nesse contexto da confiabilidade que surge então a engenharia de confiabilidade. Por quê? Como vocês viram, a confiabilidade é algo que é complexo e profundo. E claro que envolve questões técnicas, questões estatísticas e também toda uma parte de planejamento e de controle para fazer com que as coisas elas possam ser então confiáveis, correto? E quando a gente fala de confiabilidade e no engenheiro de confiabilidade, nós temos aí alguns grupos que são muito importantes a gente destacar. Então a gente tem a confiabilidade de máquinas e equipamentos, a confiabilidade de processos e dados, a confiabilidade de produtos e também agora mais recentemente a confiabilidade de sites, de acessos, a confiabilidade das informações, a confiabilidade da toda a parte da experiência do usuário no mundo digital. Hoje aqui a gente vai focar no engenheiro de confiabilidade mais raiz mesmo, aquele que surgiu lá no chão de fábrica, na parte industrial, cuidando da confiabilidade dos equipamentos e das máquinas. E aí você vai me perguntar, mas qual formação, qual graduação eu preciso ter? Na verdade, aqui no Brasil, a gente não tem uma graduação específica em engenharia de confiabilidade. Nós temos aí vários cursos de especialização e de pós-graduação. Mas para que você possa ter esse título de engenheiro de confiabilidade, é preciso que você seja formado primeiro em engenharia. E as três principais engenharias que pavimentam aí a parte de confiabilidade é engenharia mecânica, engenharia elétrica e engenharia industrial ou a engenharia de produção. E aí, para quem já é engenheiro, a gente tem três tipos de formação. Primeiro é a pós-graduação stricto sensu, que é também conhecido como as pós-graduações aí de mestrado e doutorado, que são muito mais acadêmicas e são focadas em você defender alguma tese, estudar algum ponto da confiabilidade mais a fundo e geralmente tem uma aplicabilidade maior na parte acadêmica, para quem quer seguir carreira acadêmica como professor, como consultor ou como pesquisador. Então se recomenda a pós-graduação stricto sensu, que são então, por exemplo, os mestrados.
Depois, nós temos um outro grupo de pós-graduações que são as Lato Sensu. São aquelas especializações e também MBAs, Master in Business Administration. São cursos de especialização mais focados na área de trabalho. Mas para fazer esses cursos, você precisa ter alguma graduação antes, para que você possa, então, trabalhar nessa Lato Sensu. E geralmente, essas formações que têm uma base um pouco mais voltada para o mercado, é para te dar a bagagem de conteúdo, a bagagem de conhecimento necessário para que você possa entender sobre confiabilidade. E a terceira forma são os cursos profissionalizantes livres, mentorias e consultorias. Por meio dessa última parte, você consegue aprender sobre a engenharia de confiabilidade, as principais ferramentas, aplicações, como fazer isso na prática, como implementar, como chegar nos resultados necessários, tudo isso sem precisar ter uma formação, uma graduação. Então você não precisa ser engenheiro, você não precisa ter uma faculdade para poder fazer um curso profissionalizante livre. Ou seja, aqui são para pessoas que desejam ter o conhecimento prático para poder colocar isso no seu dia a dia de trabalho. E muitas vezes esses cursos são muito recomendados para, por exemplo, um técnico mecânico que quer aprender mais sobre confiabilidade, ele pode ingressar nesses cursos profissionalizantes livres, participar de mentorias, participar de consultorias, e isso vai dar para ele toda essa bagagem para poder conversar com a engenharia de confiabilidade, para poder conversar lá com o setor de confiabilidade dentro de uma empresa. E esses cursos, por serem muito mais práticos, mais rápidos, eles não estão tão presos à parte teórica como, por exemplo, as pós-graduações. E eles também não têm uma responsabilidade teórica de precisar passar toda uma base, todo um contexto, toda uma parte, uma carga didática ali de matérias de base. Eles vão direto para o ponto principal. E é interessante que os cursos profissionalizantes livres, as mentorias e as consultorias, elas também podem trabalhar partes bem específicas e dedicadas de todo esse universo da engenharia de confiabilidade. Então, às vezes, você vai fazer um curso que engloba tudo, mas às vezes você pode fazer vários cursos separados, profissionalizantes livres, que vão englobar todo esse conteúdo. E é exatamente o que a gente trabalha aqui na Modular. São esses cursos livres para que a gente possa espalhar e disseminar a maior quantidade de conhecimento possível e também através das nossas consultorias e das nossas mentorias. Quer dar uma olhada numa ementa de um desses cursos de pós-graduação? Dá uma olhada aqui comigo, olha só. A gente vai dar uma olhada aqui no curso de Engenharia de Confiabilidade, que é uma pós-graduação na Universidade Federal do Paraná. Então, olha só, a primeira disciplina vai ser a parte de probabilidade e estatística, para ensinar a ver como é que a gente pode elaborar gráficos, interpretar porcentagens, interpretar probabilidades e estatísticas. Então, uma disciplina, uma parte do curso só focada nisso. Depois, introdução à engenharia de confiabilidade. Falar sobre o que são falhas, conceito de falhas, análise de causa raiz, PDCA, matriz de Guth, diagrama de Ishikawa. Essa parte aqui, basicamente a gente tem quase todos esses conteúdos que estão nessa ementa aqui, estão lá no nosso curso de análise e tratamento de falhas. Depois a gente vai aqui para análise do dado de vida. Então a gente vai entender como que o nosso ativo, como que o nosso equipamento, ele se comporta ao longo da vida útil. Depois nós temos aqui confiabilidade de sistemas, e aí a gente vai entender não só a confiabilidade de uma máquina, de um componente, mas também se entende a confiabilidade de todo o sistema. Delineamento de experimentos, otimização da disponibilidade de sistemas, e quando a gente fala de disponibilidade, por exemplo, esse conteúdo a gente vê lá no curso de PCM, que é o Planejamento e Controle da Manutenção, onde o objetivo do PCM é realmente aumentar a disponibilidade dos equipamentos. O custo do ciclo de vida, outra disciplina que, por exemplo, a gente vê lá no curso de Gestão de Custos da Manutenção. Análise e Gerenciamento de Riscos, que faz parte também do curso de Confiabilidade. Aí tem aqui, Confiabilidade Humana, Ensaios Acelerados de Vida, Crescimento da Confiabilidade e, por último, a Manutenção Centrada na Confiabilidade. E olha aqui, quando a gente fala de manutenção centrada na confiabilidade, fala aqui, da MCC, que é a manutenção centrada na confiabilidade, que a gente também chama de RCM no inglês, Reliability Centered Maintenance. Então a gente vê definições, históricos, os paradigmas, questões operacionais, implantação e auditoria, todas as etapas de implantação, o FIMEA, que é uma ferramenta mais importante dentro do RCM ou dentro da MCC. Então olha só que interessante, aqui você tem
um curso de pós-graduação em engenharia de confiabilidade. E quando a gente olha separadamente esses conteúdos, aqueles que têm mais relevância para a área de confiabilidade, que é toda a parte de análise de falha, tratamento de falha, o ciclo de vida, o custo de vida do equipamento, o estágio, toda a parte de RCM, né, de manutenção centrada na confiabilidade, tudo isso aqui a gente trabalha então em cursos profissionalizantes livres aqui dentro da Modular. Então olha que interessante, né? Como é a grade curricular de um engenheiro de confiabilidade. E se você não tem uma engenharia, se você às vezes não é formado, não tem uma graduação, você consegue ter todo esse conhecimento aqui de uma pós-graduação também estudando isso de forma separada e com certeza vai te dar uma base extraordinária. E quais são as principais ferramentas da manutenção de confiabilidade? Para nós que vamos trabalhar na área de equipamentos, na parte ali de manutenção e gestão de ativos, nós vamos trabalhar com algumas ferramentas que são fundamentais. O RCM, a manutenção centrada em confiabilidade, o FMEA, que é o Failure Mode and Effect Analysis, que é a análise de modo e efeito de falhas, o FTA, que é o Fault Tree Analysis, ou seja, a análise da árvore de falhas, o RCA, que é o Root Cause Analysis, que é a análise da causa raiz. Também vamos trabalhar o ciclo de vida do nosso equipamento e, por último, como tratar todas essas falhas, que não basta só a gente fazer a análise e entender como tudo isso funciona, mas a gente também precisa saber eliminar essas falhas do nosso sistema se nós quisermos, então, aumentar a nossa confiabilidade. E aonde atua um engenheiro de confiabilidade? No geral, pessoal, o engenheiro de confiabilidade ele vai atuar em empresas que precisam de processos robustos, que precisam de processos confiáveis, ou seja, que lá dentro da planta industrial, alguns desses equipamentos sejam de alta criticidade ou que tenha risco envolvido nesses equipamentos, nesse sistema. E muitas vezes, quando a gente fala disso, a gente pode falar, por exemplo, da indústria química, toda a parte aí, né, de processamento de materiais químicos, que é realmente muito rigoroso esse processo, a indústria alimentícia, porque a gente tem que manter, claro, também a segurança alimentar, controle de pragas, controle de para não exista nenhuma intoxicação ali dos alimentos. Vamos trabalhar muito na parte de mineração e extração, justamente porque geralmente é um processo 24 horas por dia, 7 dias da semana, então é um processo que precisa ser mantido constante, da retirada, por exemplo, de petróleo, de minérios de ferro. Então isso é um processo bem delicado que precisa ser robusto para que não tenha problema. Nós também temos muitas áreas de manutenção da confiabilidade, por exemplo, em áreas estratégicas de segurança, como por exemplo Exército, Aeronáutica e Marinha, porque os equipamentos militares precisam ter alta confiabilidade. Além disso, também a confiabilidade é muito aplicada em fábricas, né, onde os maquinários, os equipamentos, ou então o produto é muito caro. Então a gente não pode nos dar, né, ao risco, correr o risco então de a gente acabar tendo uma falha que vai afetar um equipamento e isso pode trazer um prejuízo gigante para a empresa, ou então o produto é tão caro que se alguma falha afetar a qualidade do nosso produto, a gente tiver às vezes que descartar aquele produto, vai ser às vezes um projeto de anos jogado fora. Então nesses momentos é preciso ter alta confiabilidade. Sabe uma outra área que poucas pessoas falam, mas é muito interessante? É a parte, por exemplo, de parques de diversão. Você já imaginou andar em uma montanha-russa onde não tem confiabilidade? Numa montanha-russa, por exemplo, o produto somos nós, né? Nós estamos sendo transportados ao longo daquela máquina, daquele equipamento para a nossa diversão. Então é preciso ter alta confiabilidade desses equipamentos, muita redundância, muitos aspectos de segurança, muito monitoramento para que nada saia errado. Então olha que interessante em quantas áreas diferentes um engenheiro de confiabilidade pode trabalhar. Mas o que faz esse engenheiro de confiabilidade, né? Basicamente, o engenheiro de confiabilidade ele tem que ter uma visão sistêmica para entender como que ele faz para analisar as falhas e reduzir a ocorrência dessas falhas. Basicamente, esse é o processo que um engenheiro de confiabilidade vai fazer. Porque se ele quer aumentar a confiabilidade de máquinas e equipamentos, se ele quer aumentar a confiabilidade dos sistemas, ele precisa, claro, fazer com que esses sistemas não entrem em falha. Para isso, ele precisa definir qual que é a criticidade dos equipamentos, quais são os processos mais críticos, como as falhas acontecem, qual é o perfil de falha, qual é a taxa de ocorrência de falha, a probabilidade de falha. Então ele vai ter que estudar muito a fundo toda a parte de falha e entender como que ele vai usar essas falhas para elaborar planos de manutenção, para elaborar planos de operação,
para elaborar retrofit, para elaborar planos de melhorias do nosso equipamento, para elaborar aquisição de novas máquinas e equipamentos, fazer adequação dentro das NRs, trabalhar junto com o time de segurança do trabalho, trabalhar junto com o time de operação, né, para que a operação também seja segura e não cause danos ao nosso equipamento, reduzindo assim a confiabilidade. E quais empresas contam com o setor de engenharia de confiabilidade? Olha só essa lista dessas empresas que eu separei para vocês. Braskem, Votorantim, Vale, Petrobras, Marco Polo, Gerdau, Embraer, Tupi, WEG, Fiat e várias outras. Então são todas com certeza empresas que são líderes no mercado e são exemplos que a gente deve seguir. E quanto ganha um engenheiro de confiabilidade? Na média, pessoal, o salário varia em torno de R$7.000, podendo chegar aí até 15, 20, 30 mil, dependendo, claro, do tamanho da empresa e do tamanho da sua responsabilidade técnica. É interessante que, de acordo com o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, não existe uma ocupação específica nessa classificação para enquadrar o engenheiro de confiabilidade. Então, geralmente, o engenheiro de confiabilidade ele vai ser enquadrado ou como um engenheiro, na mesma categoria de um engenheiro mecânico, por exemplo, ou então ele vai ser enquadrado na categoria de um engenheiro de qualidade, já que o engenheiro de confiabilidade vai ter que trabalhar muito nessa parte de falhas, de defeitos, na parte de melhoria contínua dos processos e dos equipamentos. Então, para a qualidade, a gente vai ter o CBO 214910 e para a área de engenharia, o 214305. Mas para ficar mais claro para vocês, pessoal, vamos dar uma olhada nessas vagas aqui junto comigo. Olha só, aqui tem uma vaga de engenheiro de confiabilidade do grupo Resinas Brasil, tá? Olha só a descrição dessa vaga aqui, ó. O que precisa ter? Domínio da portaria de 1º de junho de 2022. Descrição, domínio da portaria ali na norma regulamentadora NR13. Fala ali, ó, experiência em indústria química em inspeções de vasos de dispersão, destiladores e tal. Gestão de indicadores de desempenho de manutenção, disponibilidade, aqui está escrito errado, olha só, hein? Acabei de descobrir que tem um erro aqui na descrição da vaga. Não é MTFB, é MTBF e MTTR, que são os principais indicadores, né? A Mean Time to Repair e o Mean Time Between Failures, tempo médio para reparo e tempo médio entre falhas, tá? Então aqui já achamos um erro aqui nessa descrição dessa vaga, aqui um bom engenheiro de confiabilidade, o nosso aluno já pegaria esse erro também. Então aqui fala, gestão de projetos de engenharia de manutenção, elaboração e desenvolvimento de projetos de melhoria com o objetivo de ganho de performance e confiabilidade dos ativos, análise de falhas e aplicação de ferramentas da qualidade, 5 porquês Ishikawa e ferramentas de confiabilidade, PDCA, SDCA, FIMEA, RCM e entre outros. Então, olha só que interessante, né? Tudo que tem na descrição dessa vaga, disponibilidade, MTBF, projeto, projetos de melhoria, os 5 porquês, o Ishikawa, que também é conhecido como diagrama de causa e efeito, diagrama de espinha de peixe, PDCA, FIMEA, RCM, tudo isso aqui são coisas que nós ensinamos nos nossos cursos, por exemplo. Então, uma pessoa que tem essa formação, muitas vezes ela pode conseguir, né, trabalhar nessa vaga, consegue trabalhar junto com esse time aqui. Então olha só que interessante os conhecimentos que são exigidos aqui pelo mercado. Vamos ver outra vaga. Essa vaga aqui, ó, da Cato, é vaga de engenheiro de confiabilidade. Então aqui, né, falando um pouquinho sobre a missão tal da empresa, ali embaixo tem atividades, ó, implantação do processo relacionado à gestão de ativos de confiabilidade, mentoria e auxílio da equipe, análises e utilização de metodologias LDA, RAM, MCC, FTA e FIMEA. Então, olha que interessante, né? O RAM é o Reliability, Availability and Maintainability, que é a análise, né, de confiabilidade, disponibilidade e mantenabilidade. MCC, manutenção centrada em confiabilidade. FTA, Fault Tree Analysis. FIMEA, Failure Mode and Effect Analysis. Então, toda a descrição das atividades é o que a gente já trabalha no nosso curso de RCM, né? Por exemplo. Então, bem simples, né? Talvez não precise ir de uma pós-graduação, não precisa de uma formação específica na área, porque são ferramentas, são metodologias que a gente consegue aprender na prática. Aqui, ó, um engenheiro de confiabilidade automotiva, olha que legal.
Quais são os requisitos? Superior completo em engenharia mecânica, conhecimento em RCM e SAP, lembrando que nós temos o curso de SAP também, focado para quem é na área de manutenção, né, que é o módulo PM, de Plant Maintenance, então dá uma olhada aí na descrição do vídeo. Precisa de conhecimento em RCM, que é o Reliability Center Maintenance, sólida vivência em manutenção de confiabilidade automotiva, ferramentas de análise de falha estatística, indicadores de performance de manutenção, manutenção preditiva, preventiva, planos de manutenção de equipamento, visão sistêmicas dos processos de manutenção e residir em São José do Rio Preto, em Tanabi, São Paulo. Então, de novo, pessoal, tudo que está descrito aqui, muitas coisas aí, né, uma pessoa que tem uma formação em engenharia mecânica quer concorrer a essa vaga, não precisa às vezes correr atrás de uma pós-graduação, porque muitas vezes vai te trazer muito conceito, vai te trazer às vezes um conhecimento muito teórico, mas às vezes não tem a prática da vivência. Então, olha só, com o nosso curso de RCM e com o nosso curso de SAP, já estaria possível, né, concorrer a essa vaga aqui na área de engenharia de confiabilidade. E para finalizar essa parte de vagas, eu trouxe essa vaga aqui para vocês terem uma olhada, darem uma olhada no salário. Então, por exemplo, aqui tem um engenheiro de confiabilidade, Ribeirão Preto, São Paulo, vaga para home office e o salário de R$13 mil por mês. Então, olha que interessante, né? Como tem salários atrativos para quem domina essas ferramentas, né? Análise e tratamento de falhas, ATF, o FIMEA, o RCM, o SAP PM, são várias ferramentas que, ao dominar essas ferramentas, a gente vai dominar também o dia a dia do trabalho aí de um engenheiro de confiabilidade. Então, o que você precisa fazer para se tornar um engenheiro de confiabilidade? Primeiro, você precisa ter uma formação ou graduação em engenharia. Segundo, você precisa se qualificar. E aí você tem as pós-graduações, tanto que vão para a área de mestrado e doutorado, quanto as pós-graduações em especializações em MBAs. E aí você também pode fazer os cursos profissionalizantes livres, mentorias e consultorias. E é claro que quando a gente está falando dessa parte de cursos profissionalizantes livres, mentorias e consultorias, a gente está falando aqui da Modular, onde a gente entrega tudo isso para você. O curso de planejamento e controle de manutenção, análise e tratamento de falhas, manutenção da qualidade, manutenção centrada na confiabilidade, 5S, a manutenção produtiva total, FIMEA descomplicado, o SAP Pro, o SAP Ágil. Então, gestão de custos de manutenção, OEE para gestores de manutenção, elétrica, mecânica, predial, tudo isso você pode continuar a sua qualificação aqui conosco. Eu tenho certeza, então, que um dia eu vou encontrar você aí na área, você que quer se tornar um engenheiro de confiabilidade, que quer trabalhar na área de confiabilidade, ou então para você que quer aplicar as técnicas de confiabilidade aí como PCM, como um gestor de manutenção, como um coordenador de manutenção para trazer mais resultado. E eu quero encontrar você um dia aí na sua empresa e que a gente possa então bater um papo sobre essa parte de engenharia de confiabilidade e que eu possa, claro, ter contribuído para a sua formação e para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui nesse vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e também, claro, de deixar aqui os seus comentários e já diz pra gente qual outro conteúdo que você quer ver aqui para que a gente possa trazer assim tudo bem detalhado para você, beleza? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.